gente abre agora para o debate. Se alguém tiver alguma pergunta ou colocação para as colegas das defensorias da mesa, fiquem à vontade. Já vou levar o microfone aí. Rosier, mais alguém? Luísa? Paulo? Boa tarde já. Meu nome é Rosier Custódio, tenho formação em Direito e Sociologia e atualmente estou realizando uma pesquisa sobre a atuação da Defensoria Pública na área criminal em todo o Brasil. Essa pesquisa e consultoria, ela é fruto de um projeto que é o projeto número 11 de 2014, numa parceria do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional, com o apoio institucional da ANADEP e Condeg, que são parceiros nesse trabalho. Tenho rodado o país para fazer pesquisa de campo e, como é um trabalho que eu estou realizando a pesquisa e a partir dessa pesquisa elaborar alguns produtos, o primeiro produto que eu vou elaborar, que eu já estou elaborando, é pensar princípios de atuação da Defensoria Pública. E quando eu estou pensando princípios, me ocorreu que a gente também tem que pensar aí no novo glossário, e aí eu queria fazer fazer coro aí a fala da Paula, que uma das primeiras palavras que me ocorre e que já está posta nesse glossário é a palavra assistido, né? Carente, hipossuficiente, assistido. Ainda ouço muito carente, né, como público da Defensoria. E se a Defensoria, eu estou dizendo Defensoria como um todo, não estou dizendo só defensores, porque inclusive esse trabalho abrange conhecer e sugerir como as equipes interdisciplinares devem atuar também com o público que chega à Defensoria no âmbito de um processo criminal, seja de conhecimento ou de execução. E assistido, carente, hipossuficiente, são palavras que nós estamos propondo que sejam eliminadas desse vocabulário e que apareça aí o melhor termo que nós conseguimos encontrar é o de usuário, pensando inclusive nas políticas de atenção à saúde, etc., né? E pensando que se a Defensoria acredita que de algum modo nós podemos mudar o lugar dessa pessoa que procura a Defensoria para ser atendida, né? Que podemos contribuir para a emancipação e não só para a reprodução que o sistema de justiça muitas vezes faz, num lugar de subalternização dessa pessoa, acho que o usuário tem uma força muito maior. E eu acho que o público desse congresso tem muita potência para fazer mudar essa nomenclatura. Então eu queria fazer uma sugestão que a gente mude essa nomenclatura e tenha sempre o esforço de chamar as pessoas de usuárias e usuários. E nesse glossário eu vou fazer eu discorro um pouco sobre isso, para tentar mobilizar as pessoas para que elas mudem essa nomenclatura. Obrigada. O palestrante ontem falou da palavra e as coisas, né, do Foucault, porque tem super a ver com essa discussão, né? O nome que a gente vai chamar não é imune também ao efeito que ele vai trazer nas nossas práticas. Meu nome é Luísa, sou assistente social da unidade de Osasco, aqui de São Paulo. E aí eu queria aproveitar a mesa que fala de reflexões interdisciplinares para trazer dois aspectos importantes de bastidor deste congresso. O primeiro é, a Defensoria de São Paulo se consolidou como pioneira dessa atuação interdisciplinar, apostou nesse movimento e muitas outras defensorias copiaram esse modelo, colocando a atuação interdisciplinar como realmente um lugar de acesso jurídico integral à população. Na atual conjuntura da Defensoria do Estado de São Paulo, a assessoria técnica psicossocial não existe mais.
ela é subordinada a mais outras 2 assessorias. Isso não significa que quem está com as assessorias não faça o seu trabalho, mas significa que nós mudamos de lugar do ponto de vista institucional nesse momento. Segundo aspecto, não fosse uma reviravolta de último momento, nenhum de nós, assistentes sociais e psicólogos, estaríamos nesse congresso no dia de hoje, nem no dia de ontem. O Conselho Superior da Defensoria Pública tinha pronto um voto de total indeferimento dos participantes interessados nesse evento. Então, a gente tem um movimento que é da sociedade que se espraia nas nossas instituições, incluindo aqui a Defensoria, que é o objeto das nossas intensas discussões. Acho que quem está aqui nesse congresso, defensores públicos e defensoras, tem que se posicionar e nos ajudar nesse projeto. Porque não é nós, assistentes sociais e psicólogos, são os usuários, né? Então, se a gente perde essa perspectiva interdisciplinar, a gente perde a direção de um projeto de defensoria pública. Então, acho que não fazer essa fala aqui hoje, fingir que nada disso está acontecendo, é ignorar um processo que pode desmontar todo esse trabalho, toda essa luta, toda essa perspectiva que foi apresentada nessa mesa e todo o debate que vem se instaurando nos 2 últimos congressos. Então, era isso que eu queria ponderar. E aí, na fala das colegas da Bahia, né? Lá não tem cargo efetivo. E com a atual conjuntura das leis trabalhistas, pode ser que nem São Paulo mais tenha renovação do seu quadro. Então, nós temos que ter atenção ao que está acontecendo. Era isso. Muito obrigada, Luísa. Vamos para lá, o pessoal fala que você não pode. Vou começar falando que eu sou fã da Luísa, trabalhei com ela muitos anos, sensacional. Eu queria fazer uma sugestão em termos de organização do Congresso, na esteira do que a Luísa falou. Acho que no momento que a gente tem da atuação interdisciplinar em São Paulo, e considerando que o primeiro e o segundo Congresso tiveram um protagonismo importante nesse serviço aqui no Estado, que a gente avance para uma análise da inserção do nosso trabalho, não só no ponto de vista técnico, que foi um pouco o enquadro desses 2 congressos, mas também nosso papel político. Eu falei nas 2 apresentações que eu tive ao longo do congresso, elas foram técnicas, mas elas também abarcaram a análise política da instituição, usando da psicologia para fazer a análise da instituição e não só a serviço dela. E em termos práticos, eu acho que mais do que uma exposição, do que um painel, um próximo congresso ou um evento pré-congresso tem que ter uma reunião de trabalho dos diversos estados para pensar a política de atuação interdisciplinar. Eu poderia ter uma programação que acontecesse paralela ao congresso, em que se reunisse representantes dos diferentes estados, construísse um documento comum e uma mesa como essa fosse uma exposição de 1 ou 2 pessoas que falasse sobre o panorama das defensorias de todos os estados. Mas esse grupo de trabalho seria capaz não só de produzir uma exposição, mas de produzir um documento político, de encaminhar algo ao CONDEG, encaminhar algo à ANADEP. No primeiro encontro de técnicos de diferentes estados que aconteceu, ele aconteceu no Congresso de Defensores Públicos, um congresso organizado pela ANADEP, por iniciativa de uma colega psicóloga do Distrito Federal, que antecedeu a colega que está na mesa. Ela oficiou as diversas defensorias públicas, conseguiu resposta de 7 estados, a gente se reuniu, a gente encaminhou documentos ao Colégio de Ouvidorias, ao CONDEG, à ANADEP, não obtivemos resposta, salvo a ANADEP, um apoio superficial, o que acabou se perdendo nos 2 congressos que aconteceram. Então, acho que é um momento que estamos juntos, ainda há tempo de minimamente tentar constituir esse grupo para voltar a se encontrar, mas que ele seja a trabalho, ele não seja exposição só técnica, porque senão haverá desmantelamento realmente do serviço. Porque após um encantamento, um início de interesse, quando começam a ter as divergências e eu não tenho uma igual condição de embate de ideias, aqueles que detêm o poder vão se sobrepor. Não tem por que ficar lidando com controvérsias se tem o poder na mão. Então esse enfrentamento político eu acho que é necessário. A gente tem aqui um espaço que, ainda que com apoio institucional, está fora. A gente tem a possibilidade de falar algumas coisas que não teria lá dentro, não sei o quanto a gente pode falar aqui também, mas
enfim, é uma possibilidade de fazer dentro de um contexto de congresso, com o apoio de defensoria de outros estados e com menos controle do que a gente tem vivido em São Paulo, né, no cerceamento das nossas falas. É um ótimo encaminhamento para a plenária. A gente vai ter um momento no final do congresso que é exatamente para essas propostas. Só que no primeiro congresso a gente já levantou essa proposta, chegou a ser iniciado um grupo de trabalho que se perdeu, né? Só fiquei pensando assim, se a gente precisa esperar o próximo congresso, sabe-se lá quando, onde, para encaminhar, acho que não precisamos, né? Talvez a gente possa pensar em como já ir dando corpo, né, a essa proposta de grupo de trabalho, de estratégias, né? Enfim. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Diego, defensor público aqui de São Paulo há 10 anos. 10 anos é muita coisa, já passou. E inicialmente eu queria minha fala de gratidão, porque eu de fato acredito que este é e deveria ser o congresso mais importante para a Defensoria Pública de todo o Brasil. E inclusive para nós defensores públicos. Porque uma conclusão que eu tive esses 10 anos, que nunca ninguém tinha me dito, mas que na verdade eu acreditava que porventura isso era verdade, mas que não era, que inclusive eu afirmei hoje de manhã até para a Luísa, mas já falei também para os defensores. Colegas, nós quanto defensores públicos, em nenhum momento de nossa formação acadêmica, em nenhum momento na nossa formação na escola, nós aprendemos a atender. O atendimento, que é a nossa principal função, nós não aprendemos. As técnicas de atendimento, as formas de relacionamento com a equipe, nós não aprendemos. Nós sustentamos alguns, mas nós temos essa deficiência de formação. E covardemente a gente acaba desenvolvendo uma falsa verdade de que sabemos atender, desconstruindo em especial também esta essência de um atendimento integrado, porque o atendimento ele é por essência uma integração de diversos profissionais atuando. Quando eu estou na Infância de Juventude, né, assim, até na coordenação do NEIJ, a gente sempre sustentava com muita veemência e com muita necessidade que o atendimento ele é importante, ele é necessário. E a mensagem que é dada neste congresso é o que a gente precisa levantar a bandeira e colocar de forma muito veemente a necessidade de a gente revisar como uma política institucional. Nós temos uma assessoria de qualidade no atendimento da Defensoria Pública, mas eu não consigo compreender a sua integração e o seu compromisso também com os demais para que consiga reverberar e consiga, de forma com entusiasmo e criatividade, fazer-nos acreditar que outra instituição ela é possível. No terceiro Congresso Nacional de Defensores da Infância, que foi em Recife, eu estava na coordenação científica, a Maria Sadek, isso foi em 2010, ela falou, cuidado para que vocês não se tornem outros castelos. E os castelos estão sendo construídos, né? Só não vê quem não quer. Castelos construídos com propósitos do ego e não propósitos da nossa alma, da nossa capacidade transformadora existencial. Então, o que é que nós temos hoje? Percebendo essa leitura, nós temos uma frustração, nós temos um ambiente de ansiedade, de conformismo e achar que aquela situação, aquele ambiente, ele vai trazer uma transformação, quando sequer os personagens diretamente relacionados não se perceberam. Estamos em uma instituição doente. Não estou aqui com um discurso negativo, ao contrário, porque eu sempre fui muito poliana e acredito de fato, está falando Pelani, eu acredito, estou aqui para confirmar, eu acredito que a mudança é necessária. E eu acredito que a mudança deve sair daqui. E esta mensagem do atendimento integrado, ele tem que ser um compromisso de todos nós. E a sugestão que eu tenho, pessoal, até também trazendo outra, bons ventos, né, nesta nova era. Adorei, Anderson. Acho que, Anderson, eu não conhecia você. Você precisa ser o nosso DPG. Eu falei, Chico, como é que eu não conhecia essa pessoa? Para você ver como nós somos distantes. Não é?
Porque eu não conhecia. Eu falei, mira, que boa surpresa, não apenas sua, mas de todos aqui. Mas a gente precisa também trazer a nossa surpresa, porque é nessa sua atitude que eu acredito. É nessa sua atitude. Eu estou de lenço aqui para dizer, gente, a gente precisa ser leve. A gente não precisa ter uma instituição dura, vertical, que o assédio impera. Nós precisamos ter uma instituição gentil, gente. Nós precisamos ter gentileza nas nossas relações. Nós precisamos olhar no olhar. É difícil. As pessoas não olham no olhar, gente. Não olham no olhar. Então, não olhar no olhar é uma certa covardia. Porque as pessoas, elas estão em crise. Há crise. E a crise é para todos. Agora a gente precisa um sinal de luz. Para que a gente, isso é possível mudar. Nós estamos aqui, apesar de muitos acham que a gente é doido. Então, como eu até nem comentei, eu acho que a Luísa nem sabe, mas eu estava refletindo sobre a minha formação. Todo professor é louco. Todos. Mas louco é aquele que não sabe amar. Mas nós somos maluco, beleza. Então, eu tive uma coisa muito interessante que eu acho que foi muito significativo para mim. Quando eu estudei na Federal do Rio Grande do Norte, eu tinha colegas na minha sala, falando, Diego, você devia fazer serviço social, você é muito ongueiro. Eu falei, gente, só porque eu ongueiro? Sou, mas por que não no direito? Mas realmente, pessoal, o direito, ele deixa a gente desumano. E a minha primeira chefe na ONG foi uma assistente social, que até hoje eu tenho um maior respeito. E isso, gente, o ego que é alimentado na nossa carreira, ou alimentado na nossa formação, ele é muito ofensivo. E quando você desperta para tudo isso, ao mesmo tempo, ele é tão libertador, mas ele é tão desafiador. Então a gente não está sozinho. Se todos têm essa leitura, essa percepção, a gente precisa unir forças de forma criativa, inteligente e renovadora. Porque só através de uma renovação ou de insights, de sinais que é possível mudar, a gente muda. Logicamente, é uma coisa contra, mas vamos acreditar que nós podemos ter este compromisso com a mudança. E aí, por fim, só para dizer desse novos anos que eu falei, eu estive no Congresso Nacional dos Defensores, que o Paulo falou, e a parte mais emocionante do Congresso, que as pessoas vibram, é a parte da apresentação dos trabalhos. E todos os trabalhos são interdisciplinares. Os trabalhos premiados do Rio de Janeiro, Paraná e Bahia, todos eles o defensor estava ali para fazer uma referência, mas eles tinham, evidentemente, a visão da interdisciplinaridade. Então o caminho é esse. Gente, o processo judicial, ele está alimentando um litígio, está alimentando uma relação de conflito, de competição, que só faz mal para todo mundo. E a gente entra nesse universo e salve-se quem puder. Então a minha sugestão é que vocês pudessem conversar, inclusive, com o Mafezoli, com o presidente da ANADEP, com a Thaís, para ver se a gente consegue fazer algo e potencializar, porque o Congresso da ANADEP, eu vi e a gente sustentou, eu fui lá para apresentar, evidentemente era a experiência lá de Osasco, mas a minha apresentação foi gentileza. Inclusive teve um caso lá que eu tenho que compartilhar, porque é tão falta de... oh meu Deus! No dia anterior, a Thaís, a presidente da ANADEP, estava lá para o pessoal insatisfeito porque existiam profissionais da recepção chorando, secretário de ANADEP, com mau tratamento dos defensores a eles. Na minha apresentação, eu peguei e falei... Espera lá que eu vou ficar do teu lado. Vamos nos unir ao bem. Não, vamos. Aí, eu falei... Aí na minha apresentação que eu estava falando sobre gentileza, eu falei, Angélica, a recepcionista, por favor, você vem aqui no palco. E eu gostaria, Angélica, eu queria pedir perdão para você, por esse, infelizmente, porque isso é tão feio. Isso não é a essência, né, que a gente defende. E aí, pronto, todo o Congresso ficou comovido, até a antiga presidente da ANADEP se posicionou e falou, é isso, Diego, é esse o caminho. Né? Então, espero ter ajudado e vamos unir forças. Gente,
Só uma questão de horário, tem mais inscritos? Uma coisa pequenininha. Rapidinho, vamos tentar. O colega falou, nós temos como defensores a obrigação de atuar multi ou transdisciplinariamente. Porque sem integralidade do conhecimento, a gente não consegue, não vai alcançar o que a Constituição determina, tá? E só para não dizer que eu não falei em flores, sou muito antiga na Defensoria do Rio, determinados colegas, para serem juízes, entravam na defensoria para pegar prática e depois corriam. E esses colegas não atendiam os nossos clientes. Eles se recusavam a atender, tá? Tchau. Obrigada, gente. À tarde a gente vai ter mais um momento para levantar a proposta, já começamos, né? E a gente volta então 1h30 nas salas lá em cima no